Boa noite. Hoje é dia 14 de maio e eu estou bem feliz da gente estar aqui realizando esse encontro que está sendo aguardado por muitos, inclusive por mim e pela Helena, com ansiedade, né, Helena, entre aspas. Está sendo aguardado aí com bastante carinho. É o nosso workshop Ansiedade Nunca Mais. Hoje nós vamos passar algumas técnicas de prevenção e técnicas também para você sair de uma crise de ansiedade se você estiver entrando em uma. Hoje em dia, já se considera que a ansiedade ela é o grande mal do século XXI. Até alguns anos atrás se dizia que a depressão era o mal do século. Quem que lembra disso? Muita gente dizendo, depressão. Hoje em dia, muitos especialistas já dizem que a ansiedade é o mal desse século. Não que as pessoas dos séculos passados não tivessem, mas as coisas realmente se acentuaram muito com a era da tecnologia, a era da internet, a era da comunicação. Tudo hoje é em tempo real, a informação chega em tempo real. Então, muitas vezes a pessoa está em casa e as informações estão chegando, estão bombardeando. É a televisão, é o computador, são os familiares que estão chegando já trazendo outras notícias, é o celular que está tocando, é o WhatsApp o tempo todo, e tem pessoas que não conseguem ou têm muita dificuldade de administrar todos esses estímulos chegando ao mesmo tempo. E aí, nessa dificuldade, muitas vezes vão se formando patologias emocionais, mentais e físicas. Porque existem teorias, pessoal, na homeopatia, na acupuntura, na medicina chinesa, de que a doença, ela não começa no físico, ela começa no emocional e no mental. Inclusive uma gripe, até mesmo a gripe, ela começou algum tempo antes. Então, a medicina ocidental, muitos médicos já aceitam essa teoria também. Eu sou da área da saúde, né? A minha formação primeira é em odontologia e eu também acredito nessa teoria de que é a chamada medicina psicossomática, né? Em que as coisas começam antes, muito antes de chegar no físico, a doença já começou. E ela pode ser interrompida. Então, por isso a gente vai falar bastante de prevenção, de como você prevenir, para você estar lidando com a ansiedade na sua vida, para não deixar que realmente a ansiedade venha a se instalar. Se você, porventura, já for uma pessoa que você se considera ansiosa, não é algo normal, é uma doença, a ansiedade é uma doença. Rebeca, mas então, se eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou portador de uma patologia, sim, mas não se assuste porque tem tratamento. E hoje nós vamos falar aqui de muita técnica para prevenção que você também pode aplicar no seu dia a dia e que vai diminuir bastante a ansiedade e de repente até curar essa patologia que já é instalada. Com o passar do tempo e com as repetições, utilizando as técnicas que vocês vão aprender hoje, essa patologia ela pode vir a sumir da sua vida, sim. É possível uma vida sem ansiedade. Agora, isso não quer dizer que, eventualmente, em um determinado momento, você não sinta uma ansiedade por alguma questão. Nossa, eu tenho que chegar ali naquele compromisso daqui a 10 minutos, e aí você vai dar uma apressada, então o coração dá uma acelerada e sente uma certa carga aí de adrenalina e ansiedade. Isso acontece e é normal, faz parte da fisiologia humana. Mas aí passou aquela situação, aquilo tem que acabar. Se não acaba, se você continua se sentindo acelerado, então já é a ansiedade que se instalou. Então, pessoal, a gente vai também, eu especialmente, eu vou dar algumas técnicas para sair da ansiedade quando você percebe que você já entrou nela. E assim, é complicado porque tem pessoas que já são ansiosas e são ansiosas há bastante tempo e muitas vezes não sabem que são. Eu queria saber de vocês, Carlos, boa noite, Carlos César. Boa noite, Nete, seja bem-vinda. Eu queria saber, vocês que estão aqui, podem postar no chat, pessoal, quem se considera uma pessoa ansiosa? Quem se considera uma pessoa ansiosa,
Coloque eu no chat, por favor. A Nete se considera. João. Às vezes, a Lena. Valdemir se considera também. Marisa. Silvana. Toninho. Toninho já reduziu bastante, né, Toninho? Deu uma boa melhorada. Marisa também deu uma boa melhorada. Eu acompanho nos últimos meses, eu tenho visto aí esse crescimento nesse sentido de aprender a administrar. A Silvana disse que hoje ela é mais tranquila. A Laquece, dependendo da situação, tem picos de ansiedade. Olha essa percepção, a Laquece, é muito importante. Olha, ele colocou, dependendo da situação, eu tenho picos de ansiedade. Tem pessoas que têm picos de ansiedade e não percebem. Então, hoje também é importante a gente começar, a gente vai fazer alguns exercícios para começar a se perceber. Delcir, boa noite, seja bem-vinda. Nossa convidada de hoje é uma médica, a doutora Ângela Cristina. Ela está indo para a casa da Helena, ela acabou de chegar, a Helena disse que já está recebendo, então ela já vai chegar daqui a pouquinho. A Edione também se considera, a Fátima. Chega a suar, né? É um sintoma de ansiedade. A Vanessa já foi bastante. A Nete usa o açúcar para dar uma acalmada na ansiedade. Muito legal, pessoal. É muito importante essa autopercepção. Quem mais? Tem uma pessoa compartilhando a tela. Eu vou pedir para você parar de compartilhar para que a gente possa... Aí, legal. Obrigada. Às vezes, sem querer, né, a pessoa aciona aqui. Helena, doutora Ângela já está aí? Está aqui conosco e nós vamos compartilhar essa mesa porque não dá tempo da doutora Ângela chegar em casa e começar um trabalho de lá. Então eu viro um pouquinho para ela e a gente vai falando assim, ok? Tá bom, tudo bem, tudo bem. Então vamos conhecer a doutora Ângela. Essa é a doutora Ângela. Bem-vinda, muito obrigada por ter atendido ao nosso convite. Você está aqui no meio de empreendedores. A gente tem muita gente aqui do marketing multinível, mas temos também empreendedores de outros ramos. E ser empreendedor demanda uma necessidade de gestão da emoção muito alta, né? Então, essa questão de hoje, a ansiedade, é algo que está na caminhada aí de todos os empreendedores. Doutora Ângela Cristina Dias Oliveira é médica da família, especialista em acupuntura, residente na cidade de Balneário Camboriú, Santa Catarina, e veio hoje atendendo o convite meu e da Helena Beatriz, nos passar algumas técnicas que ela passa para os seus pacientes. E a doutora Ângela tem vasta experiência nessa área, trabalha há bastante tempo, né, com essa acupuntura, medicina chinesa, e a gestão da ansiedade, né, que está envolvida. Então, nós vamos iniciar um pouquinho com uma técnica e depois eu vou passar para você, tá bom, Ângela? Mas eu queria que você desse uma boa noite para o pessoal agora. Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês e eu tenho certeza que esses nossos encontros serão bem produtivos. Existem coisas bem simples a respeito deste mal que é epidemia, no momento da ansiedade, que pelos mais diversos motivos nos incomoda todo dia. Então vamos, à medida que você for, né, me dando a vez, a gente vai conversando. Existem coisas que parecem banais, que se pode fazer, mas que ajudam muito. Importante estar disposto a fazer, né? Isso aí, obrigada, doutora Ângela. Pessoal, quem não tem aí um caderno e uma caneta, vai ali pega o caderno e caneta, embora nosso workshop ele vai ficar gravado, vai estar na plataforma Network Imparável, amanhã vai estar disponível, mas
tanta informação que vai ser passada hoje, que se você pegar um caderno e já for anotando, é interessante. Bom, eu queria, muita gente aqui já se identificou como pessoas ansiosas, agradeço aí a honestidade, né? E nesse momento eu queria que vocês colocassem na tela qual é o nível de ansiedade de vocês. Novamente estamos aqui fazendo um exercício de autopercepção, que é fundamental para que a gente possa prevenir a ansiedade, para que a gente possa administrar. Então, a gente precisa ter autopercepção. Então, qual é o nível de 0 a 10? Qual é o nível que você coloca para você hoje, agora, nesse momento? Nesse momento. Qual é o seu nível de ansiedade? Ok, legal. A Ana colocou 7. O João colocou 7. A Dione 9. O Antônio 6. Marisa 5. 8, 7, 8. Eu vou colocar o meu também. Doutora Ângela e Helena, se quiserem colocar, coloquem também. Meu nível é 3, Cauana 3, a Kellen 3, a Laquécio 5, a Nete 9, Suzânia 3. Não, mas... 8, 3. Olha, o pessoal tá bem calminho, a maioria. Vou colocar aqui para tá bem. 4. Carlos César 1. Pessoal, eu vou compartilhar com vocês que uma vez eu estava num workshop que era o dia inteiro de coaching, então só tinha coaches ali. E a gente tinha um exercício para fazer, que a gente fazia em dupla, e algumas perguntas a gente tinha que fazer, e a primeira pergunta era: qual é o seu nível de ansiedade? Essa era a primeira pergunta que a dupla fazia. A gente ia mudando de duplas. Todos que falaram comigo era 9, 10. E o meu era 5. Aí as pessoas olhavam para mim como se eu fosse uma extraterrestre, né? E, bom, o que aconteceu? A cada dupla, o meu nível de ansiedade foi crescendo, porque eles estavam ansiosos, e eu comecei a me sentir desconfortável, porque eu era tão diferente deles, né? E aí o meu nível de ansiedade foi crescendo, e acho que chegou até um 8, depois lá de mais de 10 duplas, né? Então, a ansiedade, ela é contagiosa. Só que a gente pode se proteger, sim. É o que eu chamo de administrar a ansiedade, que a gente vai estar falando basicamente sobre isso hoje, né? Técnicas muito práticas sobre administrar a ansiedade. A gente pode se prevenir, mas se a gente não souber administrar, a gente pode estar numa situação familiar, profissional, uma reunião, seja online ou presencial, em que as pessoas estão ansiosas e a gente começa a sentir, e a gente de repente não estava assim, a gente vai entrando naquela energia e a gente vai ficando ansioso também. Então, eu vou colocar aqui hoje uma técnica que é fantástica e rápida para diminuir a ansiedade. E eu vou pedir que vocês façam comigo, tá? Então, quando você sentir que você está ansioso, ou você está num local em que as pessoas estão ansiosas e você se deixou contaminar por aquela energia do grupo, você pode ir para um banheiro, um local que você esteja sossegado, e aí você usa essa técnica que eu vou ensinar agora, que eu vou demonstrar. É uma técnica de respiração. Então, vamos lá. Olhem para mim, pessoal. É meio engraçado, tá? Se quiser rir, pode rir. Mas vamos lá. Então, a gente pega esse dedo aqui, esse dedo, coloca em uma narina, tampa a narina. Aí a gente vai inspirar devagar e vai inspirar pela narina que está destampada, tá? Então, vamos lá. Chegou aqui, prende a respiração, coloca o dedo na outra narina e solta. Então, vou fazer de novo com vocês, ó. Prende. Aí, na hora de inspirar, você vai inspirar pela outra narina, essa que está destampada agora.
Eu tô no fim de um resfriado, tá, gente? Então vocês vão ouvir uns sons estranhos, mas é por conta do resfriado. Então vamos de novo, ó. Pode começar pela narina direita ou esquerda, tanto faz. O importante é que você vai revezar, a cada inspiração e expiração, você vai revezar as narinas. Então vamos lá. Vou começar, façam comigo, gente, ó. Então, sempre aquela narina que expirou vai ser aquela que você vai inspirar. E aí depois, inspira, prende assim, um segundo. É o tempo de você mudar de narina. Aí vai para outra e solta pela outra. Soltou pela outra narina, é por essa narina que você vai inspirar novamente. Inspira, prende, muda o dedo, vai para outra narina e solta. E aí você, por essa narina que você soltou, é a mesma que você vai inspirar. Quantas vezes fazer isso? 10 vezes. Sendo que um movimento você considera uma vez quando você passou pelas duas narinas. Passou pelas duas, você considera um. Tá? Então, na verdade, vão ser 10 cada narina, ok? Então, fez lá 10 vezes cada narina, você já vai ter saído da crise de ansiedade. Na grande maioria dos casos. Se não tiver saído totalmente, faz mais 10. Com 20 vezes, gente, eu garanto que você sai de uma crise de ansiedade. Mesmo uma crise mais grave. Crises mais graves, a pessoa pode chegar até a crise do pânico. O pânico já é algo mais complexo. Às vezes, essa respiração não vai fazer a pessoa sair, mas com certeza vai ajudar muito, a ponto de dar tempo da pessoa ser socorrida. Então, vamos novamente, só para a gente fechar, tá bom? Vamos lá. Inspira, prende, troca e expira pela outra narina. Inspira por essa narina pela qual você expirou. Então, 10 vezes cada narina, ok? É o suficiente para, na maioria dos casos, sair de uma crise de ansiedade se você tiver entrado em uma. E mesmo que você não tenha entrado numa crise ainda, se você está percebendo que o seu nível de ansiedade está subindo, vai para um lugar afastado, quarto, um banheiro, e aí você vai e faz. Tem pessoas que têm alguma dificuldade no começo para fazer a coordenação motora, então você olhar no espelho é interessante, porque aí você já vai vendo, e aí você consegue ir se acostumando com esse movimento. Pessoal, agora, para quem fez, olha lá, a Lena colocou, funciona. O João, era isso que eu ia perguntar para vocês agora. Eu queria pedir para vocês relatarem o nível de ansiedade agora, depois do exercício. Ó. O João disse que baixou de 7 para 3. A Marisa falou, nossa, como relaxa. A Dinalva disse que ela pega a ansiedade de quem está perto, sim. O usuário falou que melhorou. Pessoal, relatem aqui o nível que vocês estavam e para quem fez, só para quem realmente fez, e para qual nota que você está se dando agora. Valeu, Edione, de 9 para 7. A Laquécia de 5 para 2. Net, estou me sentindo melhor. A Marisa, acho que agora está uns 2. Aí, Marisa. Vanessa, estava 4, agora foi para 1. A Lena baixou também, está para 4 agora. A Net estava 9, foi para 7. O Toninho caiu 2 pontos. Helena está tranquila, joia.
Marisa, me sentindo muito mais tranquila. Então, pessoal, percebam que funciona. Então, quando você sentir que está começando, não deixa a ansiedade realmente chegar num ponto mais alto. Quando você perceber que você está ficando um pouco agitado, se afasta e vai, nem que for assim, gente, dá licença, eu já volto, né? E aí fica sozinho um pouquinho, faz esse exercício, porque aí você já vai ver que a ansiedade vai descer vários pontos. Parece milagre, né, pessoal? Como funciona? Então, só voltando, a Cauana que até deu um soninho, a Suzane foi de 3 para 1, a Fátima também ficou com sono. Sim, deve ajudar na sinusite, na enxaqueca, não sei, Toninho, não tem informação, vamos até perguntar depois para a doutora Ângela. Então, pessoal, se você chegar nos 10 e você percebe que ainda tem ansiedade para retirar, faz mais 10. Faz mais 10. Com 20, eu garanto para você que você vai sair de qualquer crise, a não ser que a crise já tenha se agravado demais, já chegou no pânico, mas mesmo quando chegou no pânico, dá tempo aí da pessoa melhorar para ela ser cuidada, para ela ser atendida. Legal? E espalhem essa técnica, levem adiante, porque realmente ela ajuda muitas pessoas. Então, pessoal, obrigada. E agora eu vou pedir para a doutora Ângela assumir. Agora vamos ouvir e vamos aprender com você. Fique à vontade, a palavra é sua, minha querida. Estamos aqui para te ouvir. Então, com respeito a exercício respiratório, realmente é excelente, só que pelas imagens eu não consigo ver como é que o pessoal está fazendo essa respiração. Porque se você fizer essa respiração só peito, só torácica, não vai relaxar tanto. Você tem que fazer ela também abdominal, né? Então, eu conheço pacientes que pararam de tomar remédio para dormir só fazendo exercício respiratório antes de dormir. Deitadinho, pode ser dessa forma que você está falando, porque o que é o bom disso? É que você se concentra no movimento respiratório, se concentrando, você livra a sua cabeça de pensamentos, porque o problema da ansiedade é o fluxo acelerado de pensamentos. Então, se você está concentrado fazendo aquele movimento, é como uma meditação. Você, por uns momentos, não pensa, e isso ajuda muito. Mas eu ainda faria essa intervenção, que é preciso que essa respiração seja abdominal. Se a gente fizer ela só peitoral, vai continuar aquela sensação de que o ar não está entrando, de que o ar não é suficiente. As mulheres têm mais tendência a fazer respiração peitoral. Se você observar uma criança dormindo ou respirando, ela respira totalmente na barriguinha, totalmente abdominal. Mas aí a gente vai ficando mocinha e vou dizendo, menina, bota essa barriga para dentro. E aí a gente fica com vergonha de mostrar a barriguinha e começa a respirar no peito, que não é uma boa respiração, é uma respiração que no final do dia pode te deixar cansada, com dores nos ombros, que é a musculatura acessória, dores no peito, dores nas costas. Então, é preciso treinar a respiração abdominal. Não sei se é uma maneira de eu mostrar para vocês, porque uma mão precisa estar no peito e a outra precisa estar no abdômen, para que... Posso levantar? Pode. Levanta aí. Então, vou levantar um pouquinho para poder mostrar para vocês. Uma mão precisa estar no peito e a outra no abdômen. Aí vocês observem eu respirando. Ó, a mão que está no peito não mexe, só a mão que está no abdômen. Então, esse é o segredo de uma boa respiração. É uma questão de treinar, e tudo isso ajuda a diminuir a ansiedade, ficar concentrado nos movimentos respiratórios. Então, essa dica que você deu é muito boa, mas eu acrescentaria que ao mesmo tempo que você fica entrando o ar por uma narina, depois saindo pela outra, que você também comece a perceber o que
você está usando na sua respiração, se é o peito ou se é o abdômen. Isso muda totalmente a qualidade da respiração. E como eu estou chegando agora, Rebeca, eu não consegui entender que critério você está usando para medir o nível de ansiedade. Critério da autopercepção mesmo, do sentimento de conforto ou desconforto. De 1 a 10, muito desconfortável seria 1, 10 no caso, Isso. né? É isso? Isso. Isso é bastante subjetivo, né? Você há de concordar comigo. Nem todo mundo pode ter essa capacidade tão boa de percepção. Então, uma sugestão, assim, se você pudesse ter parâmetros, assim, bem concretos, bem objetivos de como seria isso para a gente poder... A gente na acupuntura trabalha um pouco isso também, no nível de dor, né? Para saber o quanto a pessoa está melhorando, de 1 a 10, se ela tinha 10 de dor, quanto ela está agora. Mas isso é bastante subjetivo e é bem difícil, eu considero, né? Nessa minha estrada longa aí, eu considero que não são muitas as pessoas que conseguem ter esse raciocínio, assim, sobre quantificar a sua dor, ou o seu desconforto, ou a sua ansiedade. Então, se você tivesse alguma coisa, assim, eu agradeço até se você tivesse algum parâmetro. O objetivo aqui, Ângela, foi a gente fazer apenas um exercício rápido para iniciar e para a gente trabalhar a autopercepção. Então, eu não tive essa intenção de trazer algo técnico, mas simplesmente algo bem rápido para a gente iniciar. E aqui, vamos aí para a parte prática, né? A gente está aqui com essa intenção de mostrar as técnicas, né? O que pode ser feito de prevenção, e enfim. Então, sim, é o nosso objetivo. Tá bom, mas depois a gente volta a conversar sobre isso, então. Então é isso, agora queremos te ouvir, querida. Fique à vontade. Além dessa questão da gente aprender técnicas no dia a dia, e a respiração, eu concordo com você, eu considero a melhor de todas, existem alguns sinais, assim, que já desde o início podem nos alertar e a gente muitas vezes não se dá conta, né? A gente vive num mundo muito preso ao relógio, né? Aos horários, a um excesso de informações, um excesso de notícias, e tudo isso acaba gerando muita ansiedade. A gente tem muitas atividades, muitos compromissos, tudo com horário, e isso vai nos deixando ansiosos para poder cumprir isso. A gente acaba esquecendo de viver mais como as pessoas mais antigas, né? Olhando a luz se guiando pela luz do sol, cuidando mais do clima, esse tipo de coisa assim. Então, uma coisa muito importante é você procurar ter um bom horário de sono, isso é muito importante. Não tem como ficar a ansiedade de lado se você não tiver boas horas de sono. E boas horas de sono não significa muitas horas de sono. Significa você, durante as horas de sono, aproveitar bem e ter um sono bem profundo. E para isso a gente precisa respeitar o nosso corpo. Então a gente tem aqui atrás, a glândula pineal que fabrica a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, enquanto a gente tiver luz na frente dos olhos, para essa glândula é dia. E se é dia, a gente não vai dormir. Ou se vai dormir, não vai ser um sono profundo. Então, é muito importante que cedo da noite a gente largue computador, celular, tudo que possa ser fonte de luz,
que entra pela nossa pupila do olho e vai impressionar essa glândulazinha para ela só vai começar a fabricar o hormôniozinho do sono depois que está escurinho. Por isso que é importante a gente ter escuridão onde a gente dorme. Seja de dia ou seja de noite, para quem trabalha à noite e dorme de dia, mesmo assim ela tem que procurar escurecer bem o local onde dorme. E então a gente vê muito hoje o pessoal tomando melatonina para dormir, mas não cuida o horário de tomar, não cuida essa coisa de tirar do quarto fontes de barulho, fontes de luz. Que a primeira coisa para a gente evitar o estresse, então, é ter boas horas de sono. Isso varia um pouquinho de pessoa para pessoa, tem pessoa que precisa dormir 8 horas, tem pessoas que se dormir 4 horas bem tranquilo, se sente bem. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é quando a gente acorda, não deixar para acordar tão em cima do horário dos nossos compromissos, porque aí já começa a ansiedade, né? A ansiedade de ter que chegar aos nossos compromissos rapidamente sem ter se alimentado direito. Porque se tem uma outra coisa que ajuda para a ansiedade, é uma boa alimentação, é comer pela manhã. Eu digo de brincadeira que a gente pela manhã pode comer um boi por uma perna, não tem problema, porque aí a gente vai queimar, vai gastar, vai trabalhar, vai fazer as coisas que a gente tem para fazer. E isso vai dar certo, você não vai ficar acumulando isso no seu corpo. É muito importante. Uma das causas de ansiedade, muitas vezes, são coisas físicas. Então, além de não dormir direito, uma outra causa é cair o açúcar do sangue, é a hipoglicemia, aquela pessoa que não come nada pela manhã, fica 12 ou mais horas sem comer, e depois começa a dar tremor, começa a ficar agitada, não consegue prestar atenção, não consegue se concentrar. Às vezes pensa que isso é ansiedade e é hipoglicemia, é falta de açúcar no sangue, por não ter se alimentado direito. E por aí vai. Outra coisa que ajuda na ansiedade, água. Porque uma coisa que nos deixa ansiosos é o nosso cérebro ficar desidratado. Que é o que acontece, por exemplo, na ressaca. Depois que a pessoa bebe, a bebida tira a água do organismo, e os neurônios ficam desidratados, aí a pessoa fica se sentindo mal, com dor de cabeça. E assim no dia a dia também, se a gente não tomar. Por exemplo, eu tenho 1,57 m, para mim é 1,5 litro a 2 litros por dia. Existem várias tabelas dessas na internet para qualquer pessoa consultar. Então, tomar água é muito importante para se evitar a ansiedade. Porque os neurônios, as células do cérebro hidratadas, elas vão funcionar muito melhor. E os nossos órgãos todos, as nossas glândulas, que tudo está envolvido na ansiedade. Pela medicina chinesa, que eu estudo como acupunturista, existem os órgãos um dos órgãos mais envolvidos com a ansiedade é o estômago, e ele necessita, então, de alimento e de líquido para funcionar bem. E quando ele não está funcionando bem, a gente sente ansiedade. Quando a gente está ansioso, o estômago não funciona bem. Isso funciona para os dois lados. E outro órgão que tem muito a ver com a ansiedade é o coração, energeticamente falando. E todos os nossos órgãos precisam de um bom suporte de nutrientes e de água. Então, olha aí, já vamos aí com sono, alimentação, água, boa respiração. A boa respiração, a gente tem que treinar ela, a gente pode fazer exercícios respiratórios quando acorda pela manhã, para iniciar bem nosso dia, na hora de dormir, para melhorar a qualidade do nosso sono. No intervalo do almoço, digamos, a gente faz um alongamento, que isso ajuda muito a relaxar e a oxigenar melhor, né? Tem o que eu chamo de alongamento de preguiçoso, né? A gente está sentado na cadeira onde a gente vai almoçar ou parou um pouquinho o trabalho,
espreguiça igual um gato, né? Os braços para cima, as pernas, estica. E depois a gente se joga para frente numa flexão e fica ali, conta até 60, 1 minuto. Isso é um alongamento que pega o corpo todo e ajuda você a oxigenar melhor. Então, já temos aí bastante coisa por enquanto que vai prevenir, vai ser bem bom, assim, eu gostaria, não adianta a gente ficar falando muitas coisas, porque aí o pessoal se atrapalha também para praticar, porque o importante não é fazer isso muito bem feito uma vez por mês, é fazer isso alguns minutos disso que a gente estava falando diariamente, de respirar, de se alongar, de se alimentar direito. Isso é o que a gente precisa, todo dia um pouquinho. A persistência é a melhor arma. Não adianta, é como a pia da cozinha da gente, não adianta fazer uma super faxina uma vez por semana, tem que deixar ela limpinha todo dia. Então é assim que funciona. São pequenas atitudes, alguns comportamentos que têm que ser incorporados no dia a dia, né? Sim. Então, aqui o pessoal tem algumas dúvidas. A Joana pergunta, eu gosto muito de café, eu queria saber se tem algum problema. O café, a gente não deve tomar mais do que 2 xícaras por dia. Até 2 xícaras, dizem alguns 3. Faz bem para a saúde, não tem problema. Mas só que a gente não pode esquecer que não é só o café que contém cafeína. Porque quando a gente fala na agitação, a gente está falando da cafeína, que tem também na Coca-Cola, no Guaraná, no chocolate, no chá mate, no chá verde e no chá preto. Então, quando a gente fala nessa quantidade, 2 a 3 xícaras, tem que levar em consideração se você toma alguma dessas outras coisas também. Então, o café, o recomendado é a gente não tomar café depois das 4 da tarde, se não quiser interferir na qualidade do sono. Tem muitas pessoas que não perdem o sono propriamente com a cafeína, mas o sono não fica profundo, não fica reparador. A pessoa acorda pela manhã cansada. Tá respondido? Joia. Deixa eu ver mais as dúvidas aqui. Aqui tem uma pessoa que... 2 pessoas perguntaram. Sim. Da questão da claridade, porque tem trauma de escuro e aí precisam de algum dormir com alguma coisinha acesa, né? Então, isso acaba afetando a qualidade do sono ou não? É possível que a pessoa tenha um sono de qualidade com uma luzinha do banheiro acesa, um abajur? Se a luz incide direto na pessoa, faz diferença. Existe um pequeno truque, né, que é usar aquelas máscarazinhas pretas, né, que aí a luz não entra nos olhos, porque o importante é o olho, porque mesmo fechado, vocês podem observar que mesmo quando a gente fecha o olho, a gente percebe se tem luz no ambiente. Né? Sim. E então, só se for uma luz que não incide direto na pessoa, ou pode usar esse truque da máscarazinha nos olhos. Certo. Aqui perguntaram, e o chimarrão, ele tem cafeína? Sim, quando eu falei chá mate, né, é a mesma coisa, o chimarrão, mesma coisa, não é recomendável tomar da tardinha em diante, pelo mesmo motivo. Ele pode dar taquicardia, né, quer dizer, o coração bater rápido, e às vezes a pessoa, percebendo isso, começa a ficar ansiosa, porque já começa a pensar que está com algum problema, que tem alguma doença de coração. Então, às vezes, por isso que eu digo muitas vezes, que se pensa que é uma ansiedade, é um sintoma físico, não é propriamente ansiedade, né? E então, eu conheço muitas pessoas que se o coração começa a bater mais rápido, ele já começa a pensar que tem problema cardíaco.
Então, não convém ficar provocando isso, né? Tomando muita coisa cafeinada, como chimarrão ou café, enfim, esses todos que eu estava conversando, até passando da tarde, da tardinha, né? Certo. O João, ele diz assim, minha sensação é que não vai dar tempo de fazer as coisas. Como resolver isso? Uma das coisas é você pegar um papel e traçar prioridades. Quais são as coisas que realmente precisam ser feitas, colocar uma ordem nelas e ir treinando. Pode ser que no primeiro dia você não consiga alcançar, mas se você mantiver esse hábito de fazer a prioridade e fazendo uma coisa de cada vez, porque o que dá essa sensação na gente é quando a gente começa, faz uma coisa, não termina aquela, pega outra, não termina aquela, pega outra. Então, isso é que termina o dia e você não conseguiu fazer o que tinha que fazer. Agora, se você fizer uma pequena lista de coisas realmente necessárias, aí, e treinar, e diariamente, não, nesse dia eu não consegui, amanhã eu consegui um pouco mais, outro dia eu consigo um pouco mais, até alcançar essa segurança de que consegue fazer as coisas e aí daí já consegue fazer outras coisas não tão prioritárias também. Joia. Pessoal, quem quiser colocar mais dúvidas, fique à vontade, tá? A Joana perguntou assim, ansiedade pode ser um problema hereditário? Na minha família, a maioria tem ansiedade. Ela é mais um problema ambiental, né? Se você foi criado num ambiente onde as pessoas respiram assim, falam rápido e já ficam pensando na frente, se preocupando antes que o problema aconteça, isso cria um hábito mental. É um hábito mental de já se precipitar, de se preocupar antes, de se pré-ocupar, né? E não é genético, é ambiental. É ambiental, com certeza. A Laquesse pergunta, a fé, a meditação, a espiritualidade traz um benefício para o controle da ansiedade? Sim. O que é a meditação? É aquele momento que você fica com a cabeça livre de pensamentos, que você fica só observando a sua respiração, a sua postura, com a mente em algum quadro que tenha preferência, uma paisagem, uma água corrente, que é para você treinar, parar um pouco o pensamento. Que essa é a nossa grande dificuldade, parar o fluxo acelerado de pensamentos. E para a gente ir aprendendo isso, a gente primeiro treina, se a gente não consegue ficar sem pensar, ficar pelo menos sem falar por uns momentos do nosso dia. Já é um grande progresso. Depois disso, a gente vai treinando isso. Por um minuto que a gente consiga, primeiro já é uma grande vitória. Maravilha. A Nete pergunta, pessoas que balançam as pernas quando estão sentadas, isso tem a ver com ansiedade? Sim. Esses movimentos repetitivos que a pessoa não consegue ficar totalmente parada, essa agitação, tem a ver com a ansiedade. Não só com a ansiedade também, né? Existem alguns problemas, algumas doenças neurológicas que dão isso, essa agitação, né? Psicomotora que a gente chama. Mas na maioria das pessoas realmente é por ansiedade. A pessoa não tolera ficar nem por um momento sem ou estar falando alguma coisa ou fazendo algum tipo de movimento. A Nete perguntou do Guaraná em pó também, né? O Guaraná em pó é riquíssimo em cafeína, alta concentração de cafeína. Sim. Então, pela manhã é ótimo para dar um ânimo, né? No lugar do café, até início da tarde, meio da tarde, tudo bem, mas depois ele vai acabar interferindo na tua necessária tranquilidade para a noite. A Lena pergunta, a doutora falou que há sintomas que podem não ser realmente ansiedade.
Então, quais são os sintomas específicos da ansiedade? As crises de ansiedade normalmente são com o coração batendo rápido, né, que é o que a gente chama de taquicardia, respiração rápida, boca seca, mãos frias, adormecidas, suando, sensação de aperto no peito, sensação de que o ar não está entrando, de que a pessoa vai sufocar. E todos esses sintomas são por conta da adrenalina. Adrenalina é uma substância fabricada por duas glândulas que a gente tem acima dos rins, as suprarrenais, que elas respondem ao estresse. E essa adrenalina dá exatamente estes sintomas. Só que existem doenças físicas que também dão esse sintoma, né? Algumas arritmias do coração, alguns problemas de tireoide, que dão esses sintomas também. Então, às vezes, por isso que é importante a pessoa, quando tem esses sintomas, procurar um médico para ver o que é ansiedade e o que é orgânico, isso que a pessoa está sentindo, né? Porque se for uma crise de tireoide, por exemplo, fazer exercício respiratório não vai resolver, ela vai ter que fazer o tratamento da tireoide. Então, é importante, primeiro, fazer a diferença, né, do que é ansiedade, do que é orgânico, do que pode ser doença. Certo. Aí, Johnny pergunta, eu tenho pânico de ficar sozinho, o que eu posso fazer? Existem muitas coisas que se pode fazer. A pessoa, se é um pânico muito persistente, e que acaba interferindo muito na vida, a gente aconselha procurar ajuda profissional para isso, né? Se a pessoa tiver possibilidade, procurar primeiro um clínico, um psicólogo. Se a pessoa não tem nenhuma dessas possibilidades, existem algumas coisas que se pode fazer, que é a música. A música, ela é uma excelente companheira para quem não se sente bem sozinho, ela ajuda a mudar o nível do pensamento e a leitura também, mas às vezes quando a pessoa está muito ansiosa, ela não consegue se concentrar na leitura. Existe na internet vários sites com música para relaxamento, então eu aconselho as pessoas a procurarem. São músicas assim, não é que seja uma peça musical conhecida, são músicas aleatórias que conseguem muitas vezes nos acalmar mais, nos relaxar mais do que uma peça conhecida e tal. Então eu aconselho a procurar, tem sites com horas, tem um que eu gosto muito de usar durante a consulta, durante a acupuntura, até a consulta, ele é de 8 horas de piano. Muito relaxante, os pacientes adoram. As pessoas chegam bem tensas na sessão e ficam bem relaxadas. Então, eu aconselho muito a música. E a música ainda tem várias outras utilidades, porque a área do nosso cérebro que aprende, que memoriza e que aprecia a música, ela não é atingida pelo Alzheimer. Então, criar esse hábito da música vai nos manter ligados com o ambiente, com a realidade por muito mais tempo. Já foram feitos vários trabalhos que pessoas já com Alzheimer bem avançado, aí você coloca para ele escutar músicas do seu tempo de mais jovem e ele acompanha a música, coisa que ele não estava conseguindo nem falar quase, não reconhecendo ninguém, não se comunicando. Coloca a música da sua época. Então, a música ela é importantíssima nessa questão, em qualquer questão mental. E para relaxar mesmo da ansiedade, eu sugiro músicas que não sejam peças musicais conhecidas, e sim músicas relaxantes mesmo, aleatórias, só com instrumento. São muito, muito preciosas para a gente relaxar. Maravilha, a Nete colocou, a doutora falou tudo, eu só fico bem ouvindo música,
cantando e dançando. Quer dizer, sente uma redução da ansiedade, né, Nete? Sim, sim. Joia. Que aí ela já associa, além da música, na dança ela associa o movimento. O movimento é muito bom para relaxar. Você trabalha a musculatura e fica sem dores, descontrai. É muito bom. Maravilha. Obrigada, doutora Ângela. Daqui a pouco a gente pode abrir de novo para dúvidas. E agora eu queria passar a palavra para a Helena, que a Helena tem aí vários pontos para colocar para nós também. Né, Heleninha? Sim, vamos lá. Oi, pessoal. Eu penso assim que a doutora Ângela contou tudo aqui para a gente, né? Mas o que eu gosto muito, eu particularmente, né? Eu gosto muito de andar. Então, isso me ajuda muito, muito, muito a ficar mais tranquila. Caminho, enxergo, olho para cima, olho para baixo, vejo uma coisa diferente, olho para uma flor, fotografo. A Rebeca recebe quantas fotografias lá das flores que eu vou enxergando pelo caminho, né? E vou descobrindo coisas novas para dar... eu digo assim que eu vou dando comidinha para o meu cérebro e para os meus pensamentos, para eles não ficarem se acumulando e me fazendo correr atrás de uma coisa que não há necessidade. Isso é uma das coisas. Uma outra coisa que eu tenho é uma playlist assim bem legal, daquelas músicas que eu gosto. E depois que eu assisti ainda, que eu vi aquela experiência do Masaru Emoto, vocês devem ter visto já na internet, se não viram, deem uma olhadinha lá, sobre como uma partícula de água se comporta diante das palavras, né? Ou da música, ou da oração. Então, depois que eu vi aquilo, nunca mais parei de ouvir música. E eu tenho a minha playlist lá, aquela assim que me põe para trabalhar e aquela que me põe para relaxar. Então, eu diria assim, façam uma playlist, né? Como a doutora Ângela disse aqui, tem muita coisa muita coisa que ajuda a melhorar e que não deixa nem a pessoa chegar num ponto de ter uma crise. Mas nós precisamos ir fazendo, ir nos conhecendo e ir fazendo. A doutora Ângela falou também na relaçãozinha aquela das coisas que eu tenho para fazer durante o dia. Isso resolve metade do problema, porque você pode ter uma relação desse tamanho, cheia de coisa para fazer, e você faz, você já sabe quem são as mais importantes, você faz e vai riscando e você vai acalmando. Porque se você deixar aqui no meio dos 75 mil pensamentos que você tem, pensa mais 23, que cabe numa página assim, né? 75.023 coisas que você tem que pensar, você não encontra essas coisas aqui, se perde com os pensamentos e fica ansioso. Então, faça um catálogo do que você tem para fazer e vá riscando aqui aquelas coisas que você já fez. Isso vai te dar uma sensação de dever cumprido, né? De oba, consegui. E você não entra na roda de, meu Deus, eu tenho tudo para fazer, eu tenho tudo para fazer, eu tenho tudo para fazer. Eu acho que é um hábito, né? Fazer essa relação, assim como eu estou dizendo, como a doutora Ângela já falou, é um hábito, e é um hábito muito saudável. Se a gente se dá conta que isso pode frear o nosso desabalar para um lado doentio, a gente já faz logo isso aqui. Porque eu vivo falando, eu acho que vocês já me ouviram dizer isso, é com esse corpo aqui que a gente vai até 90, 100, até quando a gente viver. E se a gente não cuidar e não fizer essas coisas pequenas que não dependem de mais ninguém, só de nós. Uma outra coisa que eu gosto muito é de escrever, né?
Então, se eu percebo que tem alguma coisa me incomodando e eu não consigo saber direito qual é a coisa que está me incomodando, eu começo a escrever. Escreve. Daqui a pouco eu já descobri o que está me incomodando, eu já vou lá e faço o que está me incomodando, eu compreendo, eu não deixo o problema ficar grande, que vai acabar lá numa crise de ansiedade. São coisas simples, são coisas nossas. Aí, alguém pode me dizer, mas que tempo a gente tem para fazer isso? Então, eu vou contar para vocês uma coisa que até eu andei gravando uns vídeos sobre isso. Quando Andrew Carnegie queria deixar de ser operário e sonhou que ele poderia ser milionário, ele começou a olhar como é que ele ia fazer com isso. Porque ele era operário. 8 horas ele estava lá, prestando o serviço dele, porque ele recebia o salário dele de lá. Aí ele pensou, bom, são 24 horas por dia. 8 horas eu tenho que dormir. 8 horas eu tenho que trabalhar. E é nessas outras 8 horas que eu vou fazer o meu objetivo se fazer. Percebe que existe uma organização? Ele organizou o tempo dele para ele conseguir chegar aqui. Então, me parece que o que a gente precisa, né? Eu não sei falar de crises, eu não sei falar da doença, porque eu vou muito atrás logo de resolver antes que fique uma coisa mais pesada para mim. Mas o que a gente precisa, me parece, é parar assim e observar, mas o que é mesmo que eu tenho que fazer para eu não chegar naquele ponto? Porque o corpo sofre, às vezes a gente tem condições de ir lá buscar o recurso, às vezes a gente não tem. Então vamos olhar para nós mesmos aqui, organizar nosso tempo, organizar nossas coisas, fazer o que é possível, claro, sempre com vistas a melhorar, mas fazer o que é possível para não deixar chegar num ponto assim. Dançar é uma coisa que eu gosto muito, pular corda é uma coisa que eu gosto muito. Desligar o celular, né? Que a gente está numa comunidade com tantos grupos, nós estamos em tantos grupos, e toda hora, né, de mensagens. Então, redirecionar o nosso olhar, que aí a gente olha a mensagem, às vezes nem é uma coisa tão importante, mas eu perdi o foco daqui. Então, redirecionar, largar o celular lá, depois eu vou olhar para isso, agora eu vou olhar aqui. Então, me parece assim que é um exercício de disciplina. E um exercício de autodisciplina. Eu vou me disciplinando, e vou me disciplinando aos poucos, né? Porque às vezes eu não consigo, eu já avancei tanto que eu não consigo. Mas eu vou fazendo aos poucos para eu chegar num patamar melhor. Eu ontem fui fazer uma aula de Tai Chi. Meu Deus! Eu nem sabia que existiam essas aulas de Tai Chi, até gratuitamente aqui, num núcleo que o município oferece. Então, eu não sabia que elas poderiam ser gratuitas, né? Tem tanta coisa que a gente não sabe que existe e que nos ajuda. Quem sabe você não sabe que existe um psicólogo que pode atender você, ajudar você a pensar. Quem sabe você não sabe que existe um grupo de pessoas onde você pode sentar lá, ouvir, explanar e se pôr em equilíbrio. Né? Dá uma olhada, né? Dá uma olhada ao teu redor e vê
examina aqui como você está, organiza o seu tempo, dorme o necessário, cuida da luz, como a doutora falou, cuida da alimentação, cuida de tomar muito café, tomar muito chimarrão, esse é para mim, o chimarrão é para mim, né? Mas, assim, observa você, porque é aqui que começa. E é a gente que sente. E organiza, né? Pega um papel e escreve aqui o que você tem para fazer. Aí, quando você escreveu aqui, você vê, é muita coisa, você pode pensar. E vai fazendo, com foco aqui. Você dá conta. Ou então, quando você vê, você terminou muito antes do tempo, você só estava mentalmente deixando isso tudo maior, só ficando mais agitado, né? Então, presta atenção nisso, presta atenção em você, presta atenção em como você se sente e vai promovendo a arrumação. A gente está aqui dentro dessa comunidade, a gente pode ajudar, a gente pode dizer alguma coisa, perguntem, falem, mas vamos olhando, porque, está aqui, né? Somos nós que precisamos olhar para nós, respirar, alimentar, dormir, trabalhar e viver muito bem. Porque é para isso que estamos aqui. Opa, foi embora a nossa sala? Alguém está compartilhando a tela. É, uma tela em branco. Sem querer, a pessoa está compartilhando. Quem está compartilhando? Para, por favor. Foi eu, não sei. Maria da Rosário. Rosário, que não sabe de nada. Eu vou mandar ajeitar aqui. Isso quando acontece comigo aí com a... Pronto, tirei. Com a tecnologia, eu fico muito assustada também. Fiz uma coisa que eu não sei, e agora? Ai. Pois é, pessoal, então, eu não sei falar de crises, né, porque eu sou uma pessoa que eu procuro muito ajuda, e a doutora Ângela está aqui para não me deixar, para vocês não pensarem que eu estou, assim, né, falando para mais. A doutora Ângela é uma pessoa que eu procuro sempre, eu conto, aconteceu isso, estou assim, o que eu faço? Estou sempre perguntando. Porque eu sei que ela tem um conhecimento muito, muito grande e ela tem esse linguajar assim que é muito, muito claro e ela é muito objetiva também nas coisas que ela diz. Então, e eu vou procurando seguir porque eu não quero deixar desfechar em mim uma crise que depois eu vou levar meses, quem sabe, até para dar conta de tentar fazer voltar para o lugar que era, né? Então, eu vou procurando. E é por aqui que eu vou orientando as pessoas que trabalham comigo. E é isso que eu teria para dizer para vocês. Ordem. Se organizem nas coisas de vocês e vão sentindo. Se mesmo organizado, a ansiedade não vai embora, e mesmo organizado, você não dá conta de fazer o que você tem que fazer, é porque você tem muita coisa para fazer. Então, para olhar para isso. Começa tudo dentro da gente e a gente vai olhando ao redor. Recapitulando, retomando, né, o que a doutora Ângela e você disseram, Helena, a importância de cuidar de hábitos pequenos, incorporar pequenos hábitos no dia a dia, né? Sim. E você trouxe também a questão de pedir ajuda, né, Helena? Sim. Isso eu acho que é fundamental, gente, não se acostumar a se sentir mal. Como a doutora Ângela colocou, às vezes você está com mal-estar, o coração está acelerado, e você acha que, será que eu estou tendo uma crise de ansiedade? E pode ser que não.
Pode ser que não, pode ser que você esteja com um problema na tireoide, no coração, é importante ir ao médico, sim. Sim. Mas na grande maioria dos casos é ansiedade. E o primeiro ponto, né, precisa ir ao médico para ver se tem alguma causa física. Mas a gente, de qualquer maneira, sendo causa física ou não, o que eu vejo muito, é muito comum, as pessoas, aqui não tô me referindo à nossa comunidade, tá? Mas de um modo geral, as pessoas, de um modo geral, se acostumam a se sentir mal e não pedem ajuda. E aí as coisas vão se acumulando, né? E aí se acumula, até que a pessoa chega a ter crises, né? Não só de ansiedade, de pânico, e depressão e outras coisas, isso é tudo porque vai se acumulando. Então, quando a gente começa a se sentir desconfortável, e às vezes a gente nem consegue entender exatamente o que é aquele desconforto, mas procura ajuda. Procura um médico, vai numa consulta, vê se está tudo bem. Se estiver tudo bem, então, psicólogo, ou às vezes umas aulas de Tai Chi Chuan, como a Helena falou que ela começou a fazer ontem, yoga. Então, a gente precisa procurar ajuda para a gente ficar bem. A gente não pode se acostumar de se sentir mal, pessoal. Qualquer desconforto que surja, procura ajuda. Médico, psicólogo, nutricionista, aula de yoga, ou até algum amigo para conversar. Enfim, não vamos nos acostumar a nos sentir mal. Qualquer desconforto, seja físico, emocional, mental, tudo tem solução. Principalmente quando está no começo. Então não vamos deixar as coisas irem se acumulando. Vamos procurar ajuda. Certo? Vocês querem colocar mais dúvidas aqui para a Helena, para a doutora Ângela? Querem colocar dúvidas? Não? Não dúvidas? Eu costumo sempre brincar que quando as pessoas não perguntam é porque não entenderam nada ou entenderam tudo. Ô, Rebeca. Oi, Toninho. Eu escrevi aí, eu mandei uma mensagem porque um ano atrás eu estava assim, coração muito nervoso, muitos problemas, o coração disparava. O que me ajudou muito foi essas reuniões nossas aí que eu participo aí, que eu não perco uma reunião. E a Helena também andou dando umas palestras muito legal, isso me acalmou muito, eu não tenho mais problema. Durmo bem melhor, bem mais tranquilo. E você mudou muito, Toninho. Nossa, olhos vistos. Eu falava muito rápido. Para cá. Verdade, eu sinto que eu mudei. Você está de parabéns, porque é esse movimento de querer mudar, né? Então, isso é muito lindo, gente. E não só o Toninho, tem várias pessoas aqui dentro da nossa comunidade que a gente vê que conforme vai colocando a metodologia em prática, ela começa a se perceber e começa a administrar. Opa, peraí, eu falava para o Toninho, fala mais devagar, né? Aí o Toninho começava a falar mais devagar. Então, muitas coisas aqui na comunidade, elas vão acontecendo. Tem muito crescimento, pessoal, aqui, né? Isso aí, queridos. As palestras ajudaram demais a conta. Muito, muito mesmo. Obrigado aí, viu? Obrigada, Toninho. A Nete colocou, me preocupo muito com minha filha, ela tem diabetes tipo 1, eu tenho medo dela precisar de mim durante a noite ou não ouvir, por isso não desligo o celular. Eu queria que a doutora Ângela comentasse um pouquinho essa questão de ter um familiar doente, como que se lida com isso? É uma situação real, né? É algo assim que não é no imaginário, ela tem um medo de que a filha venha precisar e de que ela não consiga socorrer. Então, como lidar com esse tipo de situação, quando você é, por exemplo, cuidador de uma pessoa, como lidar com isso, doutora Ângela? Uma coisa importante é tentar dividir tarefas, não fazer o tempo inteiro isso, que não há corpo nem mente que resista a cuidar 24 horas por dia de alguém. Porque você, naquele momento,
pelo que essa pessoa está falando, ela quer ficar de sobreaviso a noite toda, todas as noites, né? Então, mas por que isso muitas vezes acontece? Eu sei que essa pessoa não tem com quem contar, mas na maioria das vezes não é isso. A pessoa acha que outras pessoas não vão fazer tão bem, não vão dar conta, que só ela sabe fazer aquilo bem, cuidar do seu querido, do seu familiar. E aí ela assume tudo, absorve tudo. Só que não há elástico com elasticidade infinita. Chega uma hora que arrebenta, chega uma hora que a pessoa cansa. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Tem alguém doente, tem que juntar o pessoal, juntar o povo e conversar. Como é que nós vamos fazer? Vamos dividir isso. Porque ninguém consegue manter a mente ativa para ajudar alguém que está doente 24 horas por dia, 365 dias do ano. Então, tem que ver, excluindo-se os casos que realmente a pessoa não tem outra saída, que não tem ninguém mais com quem contar, mas isso é bem raro, pessoal. No geral, o que eu noto é, a pessoa absorve tudo porque acha que só ela vai conseguir dar conta, e aí chega uma hora que ela não aguenta mais. Tem que dividir essa tarefa. É só ela que pode cuidar dessa sua familiar, não existe mais ninguém para fazerem noites alternadas, dias alternados. A coisa não é assim, né? Porque se ela assumir o tempo inteiro, o próprio doente não assume mais o seu cuidado. Com diabéticos tipo 1, isso é muito comum, porque o diabético tipo 1, que depende de insulina, ele tem que ter uma responsabilidade muito grande consigo mesmo, com a sua alimentação, com a sua atividade física, com os seus medicamentos. Se tiver alguém que assuma isso 24 horas por dia para ele, ele não vai mais cuidar da sua saúde. Então tem que ver se não está havendo um erro nessa parte já, né? A maioria dos casos, sim, o doente não é responsabilizado pelo seu próprio cuidado, que é um erro, né? E um só da família resolve assumir tudo, que é outro erro. Cada um tem que aprender a cuidar da sua saúde, até porque essa pessoa, ela não é eterna. E o que ela pensa? Que o dia que ela se for, quem vai fazer isso no lugar dela? Tem que estar sempre pensando nisso. Nós estamos aqui agora, amanhã de manhã, nós não sabemos se a gente já vai estar aqui ainda. Qual de nós vai estar aqui? Então, a gente tem que delegar responsabilidades, a gente tem que fazer com que a pessoa doente também tenha, ou tenha, em primeiro lugar, responsabilidade sobre a sua saúde. Certo? Isso é muito importante, gente, que a doutora Ângela disse, de você não assumir tudo, não assume tudo para você. Nenhum de nós é onipotente e pode assumir tudo de todas as coisas, né? Então, pedir ajuda para cuidar de algumas coisas que são nossas e também cuidar dos outros também, de ajuda, quer dizer, reconhecer o seu limite, né, Ângela? Reconhecer seu limite. Exatamente. Porque isso, na verdade, é um pouco de orgulho, né? Nós temos o orgulho que nós é que fizemos aquilo. Então, a gente tem que largar isso de lado. Humildade, nessa hora, ajuda bastante. Posso falar um pouquinho? Claro, Dilson. Fala, meu querido. Boa noite, boa noite, boa noite. Nessa área do cuidado aí também, um princípio muito básico é que quem está disposto a cuidar precisa estar, no mínimo, bem cuidado, né? Certo. Eu vou cuidar de alguém se eu não estou cuidado. Se precisar ali fazer, de repente, um esforço físico para tirar da cadeira, para dar o banho, alguma coisa ali, eu estou tão sobrecarregado com tanta coisa de dias, de semanas, de meses, aí, de repente pensa que está cuidando e nem está cuidando. Está perto de passar mal, está perto de causar um transtorno para si mesmo e um transtorno maior ainda para aquele que acha que você está cuidando. Exato. Porque acontecem os erros, né, as falhas, os enganos, porque o cansaço toda a mente, não adianta. Então, você pode dar um medicamento errado por cansaço. Pronto, eu ia falar isso aí, troca de remédio. Né?
deixar cair a pessoa, porque não... Pois é, então, eu gosto muito nessa linha de raciocínio de lembrar do avião. Eu penso que todos já voaram uma vez na vida aí quando a aeromoça vai passar lá os princípios básicos de socorro, o que ela informa? Primeiro faça o seu. Depois que você tiver cuidado de você. A gente precisa aprender isso de uma vez por todas, né? Exatamente. Obrigado. Obrigada, Dilson. A Rita pergunta, o que fazer quando até as músicas e coisas usadas para melhorar o nível de ansiedade, ainda assim trazem irritabilidade e desconforto, da vontade de fugir e de sumir? O que fazer? Então, aí está na hora de procurar um profissional, aí é um caso mais grave, não? Porque a pessoa conhece-te a ti mesmo, né? Para que servem as terapias mentais, né? O psicólogo, os grupos, esse tipo de coisa. Para você se conhecer melhor, você vai ter que saber por quê, o que está no fundo dessa irritação, o que está causando esse desconforto todo. Enquanto você não descobrir isso, e se a coisa é a ponto de nada disso funcionar, está na hora de procurar um profissional, não tem mais jeito. Já passou da hora. Né? Às vezes precisa ter algum medicamento também, isso aí. Existem casos bem graves, realmente. A gente está falando de níveis mais dia a dia, né? Mais rotineiros de ansiedade, mas existem níveis de ansiedade que são fora, né? Psicose, a pessoa surta, e aí a coisa é outro nível, e tem que só com o profissional mesmo. Não se acostumar a se sentir mal, né? Sim. Sempre quando começa a se sentir mal, procurar ajuda. Procurar ajuda. É um hábito que todos nós precisamos estar atentos e incorporar isso nas nossas vidas, gente. Tem algo mais grave ainda do que acostumar-se a ficar ruim e deixar cristalizar, que é o gostar de ficar ruim para chamar atenção. Isso aí Então a gente tem que estar sempre como diz a Helena, se observando, se percebendo. Né? Se você não está, na verdade, gostando de estar daquele jeito, porque aí as pessoas se aproximam, dão atenção, dão carinho, né? Achar um outro jeito de chamar atenção e de conseguir carinho. Maravilha. Aí Johnny diz assim, gostaria de saber da doutora o que fazer no momento da crise. Domingo eu cheguei em casa, me vi sozinha e me deu aquele pânico de ficar sozinha. Então, a gente, né, acabou de conversar, fazer os exercícios respiratórios, né, procurar ouvir a música. Se nada disso resolver, procurar um atendimento, porque os pronto atendimentos também estão preparados para receber crises de ansiedade. Deixa eu ver se tem mais dúvidas. A Miriam coloca a questão da fé, das práticas da fé. Cuidar para manter relacionamentos saudáveis com pessoas e hábitos sadios. Importante, Miriam. É aquela história do diga-me com que andas e te direi quem és, né? Isso não tem uma conotação moral, mas tem essa conotação de afinidade de pensamento, afinidade de sentimentos, vibratória, afinidade vibratória, realmente. Eu achei interessante isso que ela colocou, de cuidar, de ter relacionamentos sadios, né? Sim. E tem pessoas, né, que são pessoas tóxicas, sim. Sim, sim. E aí a gente precisa, nesse ato de se cuidar, se afastar, e às vezes não dá para se afastar, né, daquela pessoa tóxica, mas aí procurar uma forma de se proteger daquele relacionamento, seja com oração, seja com práticas de respiração. Sim. Mas sempre tem formas, né, da gente... E a gente não é obrigado a saber tudo, então, às vezes, pessoal, sim, tem pessoas... Procurar ajuda. Tem pessoas tóxicas, por exemplo, na sua família, ou no trabalho, né? Tá aí no trabalho tradicional, pessoas que não tem como você evitar, isolar. Então, o que você pode fazer? Procurar um psicólogo para ajudar a como que se proteger dessas relações. Sim,
Os Pode falar. psicopatas estão soltos por aí, né? Então, Sim. estão na nossa família, no nosso trabalho. O psicopata, ele sente prazer em fazer o outro sofrer. Então, se a gente vê que não está conseguindo evitar esse sofrimento, essa ansiedade, e não pode se afastar, porque é o único remédio, né? Psicopatia não tem cura, é procurar justamente as maneiras de lidar com isso, de se defender. Exatamente isso que você está colocando, perfeito. Mas às vezes pessoas tóxicas, por questões, a pessoa nem é psicopata, mas às vezes a pessoa é muito negativa, ou uma pessoa que tudo que a gente vai fazer, a pessoa diz, não, mas esquece isso não vai dar certo. Então, isso também são pessoas que podem nos intoxicar, né? Às vezes não é nem por mal que a pessoa faz aquilo, mas porque ela tem aquela visão de mundo. Porque nós aqui, Ângela, que somos empreendedores, nós temos o pensamento lá no céu, né? E muitos não compreendem isso, né, Dinalva? Nós temos o pensamento no céu, então é muito comum para nós todos aqui da nossa comunidade ter familiares e amigos que falam, esquece isso daí não vai dar certo. E nós aqui trabalhamos pela internet, então somos mais incompreendidos ainda. Muitas pessoas falam, mas você fica só na internet, você acha que isso é trabalho e que isso vai levar você para algum lugar. Então, são pessoas que estão ali sugando. Até uma dica que eu dei numa live, até no YouTube, pessoal, é assim, você não precisa compartilhar seus planos pessoais com as pessoas. Você não precisa compartilhar, mesmo que seja uma pessoa muito próxima sua. Às vezes é triste, porque você quer compartilhar, mas para se proteger até, muitas vezes você vai perceber que o melhor é não compartilhar. E muitas vezes você não precisa entrar em discussão. A pessoa diz uma coisa e você não precisa nem responder, né? Você pode simplesmente mudar de assunto. Olha que maravilha. Para não ter que entrar, porque só de entrar não, mas esse meu trabalho vai dar certo sim, porque a network imparável, porque o recrutador... E aí nisso você já está entrando numa vibração que pode levar você a estados emocionais muito negativos. Então, a gente também evitar, né, de confrontar as pessoas é bom. A gente se preserva. Mas tudo que a gente está falando aqui não substitui consultar profissionais específicos, pelo contrário, né? Aqui a gente está sempre frisando de que, olha, é importante estar pedindo ajuda. Vai no médico, vai no psicólogo, procura um nutricionista, procura profissionais para realmente aprender a se cuidar diariamente, né? Legal, gente. A Dinalva disse, meu pai convidou uma pessoa para o negócio, ela respondeu que ele preferia trabalhar mesmo, como se o nosso trabalho não fosse trabalho. Aí, maravilha, Dinalva, aí que tá. Pessoal, olha o que a Dinalva colocou. O pai dela convidou uma pessoa para o nosso negócio. E a pessoa respondeu, não, eu não quero porque eu prefiro trabalhar mesmo, tá? Como se o nosso negócio não fosse trabalho. Então, se você entrar nesse mindset, se você entrar nisso aí, você vai se estressar e o nível de ansiedade vai lá em cima. Então, não entra. A pessoa tem o direito de achar o que ela quiser. Se uma pessoa acha que o que a gente faz não é trabalho, tá tudo bem. Respira fundo e tá tudo bem, né? Certo, doutora? Certo, Quanto mais se pesquisa sobre os trabalhos do futuro, mais vão ver que nada disso que as pessoas estão pensando é verdade. Os trabalhos vão ficar cada vez mais assim mesmo. Né, a nível da eletrônica, da informática, de planejamento, de cada vez mais. O pessoal acha que só trabalho braçal é trabalho, né? Existem muitos trabalhos. Trabalho mental. Muitos trabalhos novos que estão surgindo, né? Agora, e muita gente não compreende. E tá tudo certo. Pessoal, eu venho de uma família onde as crises, elas são muito comuns. Eu tive que aprender a me cuidar na raça. Eu tive que aprender a procurar ajuda. Então,
por isso que eu comecei aqui falando de uma técnica que funciona, e é uma técnica oriental, essa das narinas, para a gente sair de crise. Vocês, quem fez aqui, viu que realmente reduz muito. Então, a prevenção é o principal, mas a gente sair de crise é fundamental. Alguns anos atrás, eu fiz um curso de terapia floral, e a terapia floral, ela está no campo da medicina vibracional. Informação que eu vou passar para vocês agora, ela é polêmica, existem muitos médicos que não aceitam, existem outros que aceitam. Agora, a medicina floral, né? Os florais, eles foram descobertos, esse início de estudo dos florais foi na década 20 e 30, e foi justamente um médico que começou esse estudo. Ele se chamava Eduard Bach, B-A-C-H, quem quiser pesquisar, Eduard Bach. Então, foi ali que começou o estudo dos florais, né? Então, hoje a gente tem várias linhas de florais, e tem a linha dos florais de Bach, que eu particularmente gosto muito. Tem outras linhas, mas a que eu mais me identifico é a dos florais de Bach. Então, eu quero passar para vocês um floral da linha de Bach, que é chamado remédio de emergência. É só o nome, não é um remédio. Nada substitui o atendimento médico, mas é algo que funciona muito, muito, muito bem. Eu já consegui, assim, amigos que me ligavam: Rebeca, eu estou passando muito mal, eu estou com crise de pânico, o que eu faço? Falei, você tem esse floral aí na sua casa? Às vezes a pessoa tinha, às vezes ela não tem. Então pede para alguém na farmácia agora e providenciar para você. E a pessoa sai daquela crise. E tem outras situações que eu já vi, até mesmo de acidente. Acidente de moto, a pessoa está em desespero. Aí, isso foi a terapeuta que me deu o curso, né, de floral, foi lá e ministrou, porque foi ali na frente do consultório dela, ela foi lá e ministrou para o rapaz que estava acidentado. Enquanto a ambulância chegava, ela foi dando esse floral, que eu vou falar o nome para vocês, e o rapaz se acalmou, e ele estava com adrenalina 1000, porque ele estava arrebentado ali no acidente. Então é muito bom ter esse floral em casa, gente. Em farmácia de manipulação vocês encontram. Eu vou falar o nome e eu vou escrever aqui no chat também, tá? Anotem aí. O nome é uma linha de Bach, tá? Do floral de Bach. O nome é Rescue Remedy. Aqui coloquei no chat. Exatamente, Joana, trata não apenas o físico, o espiritual também, o emocional. Então, Rescue Remedy, fica aqui uma sugestão para ter esse floral na sua casa. Não precisa chegar num ponto de uma situação extrema. Se você teve uma discussão com alguém, algum familiar ou alguém ali na rua, ou você viu uma situação desagradável na rua, você chegou em casa, você já pode tomar o floral. Então, como que é sugerido? Se você tiver realmente em crise, você está realmente em crise, você toma 4 gotinhas embaixo da língua a cada 5 minutos. Isso se você estiver realmente numa crise assim, de muita ansiedade, como eu falei para vocês, eu já passei esse floral para pessoas que me ligaram, que estavam na crise de pânico e saíram. Então funciona, e funciona mesmo, gente. Não é brincadeira. Funciona muito. Então, você pode tomar 4 gotinhas embaixo da língua a cada 5 minutos se for uma situação extrema. Se não for uma situação extrema, você está ali vivendo um momento de ansiedade, 4 gotinhas embaixo da língua a cada meia hora, a cada 1 hora. Você vai ver que conforme dali a 1, 2, 3 horas, você já mudou o seu nível emocional. Então, o seu nível vibracional já saiu daquela energia já. Então, gente, leva a sério, porque e esse Rescue Remedy, ele é para sair da crise. E você pode, por exemplo, não, como eu disse, você não está em crise ainda, mas você acabou de ter um aborrecimento. Você teve um aborrecimento, alguém falou alguma coisa que te machucou, vai lá, 4 gotinhas do Rescue Remedy embaixo da língua. Se for uma coisa pequena, só com essas 4 gotinhas, espera, dali a pouquinho você já está melhor.
Se for uma coisa que persiste, 4 gotinhas, dali a meia hora mais 4 gotinhas, dali a meia hora mais 4 gotinhas, e aí você vai perceber que você vai se acalmar. Agora, se for alguma coisa séria, 4 gotinhas a cada 5 minutos. Que foi o que aconteceu com esse rapaz que foi acidentado de moto. Enquanto o resgate vinha, era 4 gotinhas. No caso, a terapeuta deu a cada 1 minuto. E aí o resgate chegou em 10 minutos e o rapaz estava em pânico. E quando o resgate chegou, ele estava zen. Foi algo assim, né? Eu não vi, mas contaram para mim a história. Foi a minha professora que se passou com ela, então eu acredito. E ao longo desses anos eu tenho visto muitas pessoas saírem aí de crises emocionais com o Rescue Remedy. Então é muito, muito bom para a ansiedade. Agora, para tratar a ansiedade crônica, aí seria outra formulação, aí procura um terapeuta floral, procura um psicólogo, né, ou só um terapeuta mesmo. Então procura ajuda, tá? O Rescue Remedy é, como o próprio nome fala, um remédio de urgência. Legal, gente? Todo mundo anotou? Anotou? Rescue Remedy, aqui no chat. Agora, uma última dica para sair da crise, que também é uma dica ótima para prevenir que a ansiedade se instale nas nossas vidas. Então, funciona para prevenir e funciona para... deixa eu só, antes de eu concluir aqui, usuário... Como que é seu nome, querido? Que você está como usuário, eu não consigo reconhecer. Ele colocou assim, ó, está sendo muito usado atualmente óleos essenciais dentro da aromaterapia. Perfeito. Funciona muito, muito bem. Ok, Jó. Oswaldino. Maravilha, Oswaldino, maravilha. Inclusive, gente, eu estou com um olhinho essencial aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu estou com um olhinho aqui. Exatamente. Então... o que a Helena sempre fala, que a Helena desenvolve um programa que se chama Cuide-se. Então, é a gente se cuidar. É óleo essencial, é ter o floralzinho de Bali para aquela situação. Opa, tive uma discussão, tive um aborrecimento, já vou tomar. E aí já sai, gente, já sai daquilo. Sai daquilo rapidinho. E agora, por último, para a gente finalizar a nossa live, eu quero agradecer a participação da doutora Ângela, agradecer a Helena, agradecer a presença de todos vocês, a gente poder estar aqui junto, né, compartilhando, isso aqui é muito rico para todos nós. Então, por último, é uma técnica que funciona tanto para prevenir a ansiedade, quanto para sair da crise. A Kellen já está dando risada, porque ela sabe que aí vem bomba, né, Kellen? Quando eu começo a falar assim, tá tudo bem, né? Gente... existem 4 hormônios da felicidade, 4 hormônios do bem-estar: ocitocina, dopamina, serotonina e endorfina. E a gente pode fazer uma live outro dia falando sobre como ativar cada hormônio. No livro da ansiedade, a gente fala um pouquinho. Agora, existem estudos que falam que a ocitocina, ela deflagra todos os outros, a produção de todos os outros. E como que a gente ativa, então, a ocitocina para a gente se sentir bem, muito bem, e ativar os outros hormônios também do bem-estar? De uma forma muito simples, o abraço. Mas não é um abraço social, não, é aquele abraço de pelo menos 20 segundos. Pelo menos 20 segundos, é abraçar mesmo, gente, ó. Esse é um abraço terapêutico. Mas eu moro sozinha. Você pode abraçar pessoas, né, que não estejam na sua casa, mas você também pode abraçar o gato, o cachorro também pode, gente. Abraça os animais de estimação, 20 segundos no mínimo. Isso aumenta muito a produção de ocitocina, que é um dos hormônios da felicidade, e aí acaba aumentando a produção dos outros hormônios também. Então, é uma forma de você estar sempre prevenindo, mais uma forma de você prevenir que a ansiedade se instale na sua vida e de você administrar e também de você sair numa crise. Abraça alguém, abraça e fica ali, ó. Mergulha naquele abraço e fica ali pelo menos 20 segundos, no mínimo, mergulhado nesse abraço. Isso liberta você de um momento difícil que você está vivendo.
Certo, pessoal? Então agora a gente vai encerrar. A Kelly vai colocar uma música, compartilhar uma música que ela gosta para tirar de quadros aí ansiosos. E legal, Joana, que bom que você veio. E aí, pessoal, amanhã vai estar lá na plataforma o nosso workshop. Assistam novamente, porque aqui foram informações muito ricas, né? E vamos abraçar, vamos sair daqui, vamos combinar? Vamos abraçar? Quem tiver aí na tua casa, vamos abraçar. Se não tem um ser humano, um animal de estimação, se não tiver ninguém, abraça você, ó. Abraça a si mesmo por pelo menos 20 segundos e tenha aquela sensação de aconchego, que eu estou me aconchegando, eu estou me acolhendo, eu estou me cuidando. Se não tiver outro ser para abraçar, abrace a si mesmo. Então, legal, pessoal? Vamos combinar? Vamos lá, Helena? Vamos. Sim, sair daqui, todo mundo abraçando outra pessoa, ou um animal, ou você mesmo, em pelo menos 20 segundos. Tá bom, pessoal? O Dilson já está se abraçando lá. A Lena já está abraçando a filhinha. Aí, maravilha. Gente, beijo no coração. Fiquem com Deus. Sintam-se abraçados. Obrigada pela participação de todos. Sempre maravilhoso a gente estar junto. E é isso aí. Caminhada rumo ao nosso autocuidado, ao nosso crescimento pessoal. Porque o crescimento profissional e financeiro começa no crescimento pessoal. É aqui comigo que começa, né? Com o cuidado que eu tenho comigo, que eu vou me fortalecendo para voar muito alto. Certo, pessoal? Vamos embora, Kelly, compartilha a música. Tamo junto. Vai continuar na gravação ou vai... Tô desligando agora. Tá. Bora, pessoal.